Bom, pessoal, falamos então um pouco ali do IO-Link, né? O IO-Link como forma de trazer a inteligência para os sensores, para os nossos dispositivos de sensoriamento, tá? E agora, como eu falei, né? Agora a gente precisa estabelecer, né, a conectividade entre esses sensores e os sistemas de nuvem, né? As camadas de gestão, sistemas de controle. Tá? Então, para isso, nós saímos um pouquinho agora do IO-Link e vamos entrar no que a gente chama de Multilink. Tá? Então, o Multilink é uma tecnologia da Pepper, né? Da Pepper Flux Control, que permite o acesso aos dados dos sensores, dos instrumentos, através de múltiplas plataformas e de maneira simultânea. Tá? Então, a gente vai entender um pouquinho melhor a seguir. Primeiro, antes de entrar nos detalhes do Multilink, vamos entender o padrão de conectividade mais comum. Né? Então, quando eu falo num sensor, num dispositivo de sensoriamento, num instrumento, hoje em dia é muito comum eu ter esses sensores, né, conectados através de módulos, né, e protocolos de rede industrial, chegando até o PLC. Então, basicamente, eu tenho sensoriamento ali no chão de fábrica, esses sensores passam por módulos, né? Nós chamamos também de I/O remoto, módulos I/O. Esses módulos já possuem uma conectividade em rede, redes Profinet, por exemplo, uma rede Ethernet IP, uma rede Modbus TCP, tá? E essa conectividade ela chega até o PLC. Tá? Então, hoje o que a gente vê de mais comum, mais padrão aí nas arquiteturas é eu ter o meu sensor, o dado do meu sensor indo até o PLC. Tá? E aí no PLC, através da programação, é feita toda a tratativa desses dados. Tá? Mas basicamente aqui a gente está falando muito em dados de processo, ou seja, se o sensor está detectando ou não, se ele está medindo, quanto ele está medindo, qual é o valor da medição, né, daquela grandeza que o sensor é responsável por medir. Tá? Então, essas são as informações que o PLC precisa para, obviamente, fazer todo o controle do processo, da máquina, da automação em si. Quando a gente fala naqueles dados de serviço e dados de evento, né, quando eu trago essa inteligência para o sensor, isso vem acompanhado de um volume de dados muito maior. Né? Então, quando eu quero dar esse passo em direção à indústria 4.0, extrair esses dados, fazer uma análise das informações, dos diagnósticos, né, a gente está falando num pacote de dados que vem junto com o sensor muito maior do que simplesmente os dados de processo. Tá? Então, pensando num volume de sensores que eu possa ter, na quantidade de dados que eu preciso ler desses sensores, né? Além do dado de processo, aqueles dados de diagnóstico que eu quero ler a cada 1 minuto, a cada 30 segundos, para colocar isso num dashboard, para colocar isso num banco de dados, né? Para eu poder fazer a análise das informações, dos status de cada sensor. Né? Quando eu começo a agregar esses dados, essas informações, né? Se eu trabalho somente ali no nível do PLC, isso vai demandar uma programação adicional no PLC, vai demandar mais memória, né? Então eu vou ter que programar todo o acesso a esses dados adicionais que os sensores IO-Link oferecem. Tá? Então, pensando nisso, né, a Pepper Flux Control, ela desenvolveu essa tecnologia Multilink. Tá? Então, qual que é a vantagem, qual que é o propósito desse Multilink? Né? Eu vou continuar com a minha arquitetura tradicional, onde eu tenho os meus sensores, os módulos e o PLC. Né? Então, esses sensores IO-Link estão me fornecendo todo aquele pacote de dados que nós vimos anteriormente. Tá? Porém, pensando em não sobrecarregar o PLC ou não deixar o PLC como único ponto de concentração de todo esse volume de dados, né, todo esse Big Data que os sensores passam a oferecer, nós entramos com o Multilink. Tá? Então, o Multilink ele permite a conectividade do meu mestre, né, do meu módulo que recebe os sinais dos sensores IO-Link, não somente com o PLC, mas também
através de outros protocolos, eu consigo levar esses dados diretamente para as camadas de gestão e até para as plataformas de nuvem, tá? Então aqui a gente consegue separar, né, os dados. Eu mando para o PLC basicamente os dados necessários para que o PLC faça o seu trabalho de controlar toda a automação ali, todo o processo, né? Que são basicamente aqueles dados de processo. E eu abro a conectividade, né, através de outros protocolos. Então aqui eu estou falando a linguagem padrão do PLC, um Profinet, um Ethernet IP, por exemplo, até um Modbus, tá? E aqui, na mesma conexão Ethernet, eu abro esse link para outras plataformas. Então, além do Profinet ou do Ethernet que eu tenho comunicando aqui com o meu PLC, eu consigo abrir uma conexão através de um protocolo APC-UA ou MQTT, por exemplo, e levar esses mesmos dados que os sensores estão disponibilizando diretamente para um software SCADA, por exemplo, ou para um MES, ou mesmo para plataformas em nuvem. Então a gente consegue, o Multilink ele oferece essa possibilidade, né, de eu mandar os dados para várias camadas, para várias plataformas, e onde cada plataforma vai tratar os dados mais pertinentes a ela. Então o PLC principalmente vai tratar os dados de processo para poder controlar, comandar tudo ali. E quando eu falo em alarmes, diagnósticos, né, esses dados adicionais para armazenamento e tomada de decisão, eu já posso subir tudo isso diretamente, né, para um SCADA, para um MES, né, de repente para um ERP ou até mesmo para plataformas em nuvem. Então, através do Multilink, nós pegamos todo o pacote de inteligência, todos os dados dos sensores e fazemos essa ponte até a nuvem, né? Então, através desse conceito, nós conseguimos ali sair do sensor no chão de fábrica e chegar até a nuvem com esse benefício do Multilink, tá? Então, basicamente, nós estamos falando em sair do chão de fábrica com sensores atuadores e estabelecer essa comunicação verticalizada, né? Ou seja, eu não dependo somente do PLC. Se eu tenho que ler, por exemplo, dados de diagnóstico ou coletar informações do processo a cada 30 segundos, a cada 1 minuto, se eu quero armazenar as informações de alarme que os sensores estão disponibilizando e colocar isso numa tela de supervisão ou mesmo num aplicativo de acesso remoto, a partir do Multilink eu não dependo exclusivamente do PLC fazer todo esse filtro, né? Então, de novo, ter toda uma programação para a tratativa desses dados no PLC, para só então eu jogar isso para cima, né? Com o Multilink eu faço a ponte direta, eu pulo essa etapa, eu economizo esse tempo de programação, de tratativa desses dados no PLC, porque esses dados já estão disponíveis para serem tratados pelas plataformas de gestão, né, pelos softwares de nível superior. Tá? Então, basicamente, quando a gente pega essa pirâmide tradicional ali da automação, né, o Multilink nos ajuda a estabelecer a conectividade entre a base, o chão de fábrica, com os mais altos níveis, né, com os mais altos níveis de camada, né, de gestão acima do nível de controle, que é onde eu tenho o meu PLC. E para isso, como eu comentei, né, nós temos os diferentes protocolos, tá? Então hoje, falando ali da nossa solução Multilink, os principais protocolos que nós conseguimos comunicar são, quando eu falo no nível de PLC, Profinet, Ethernet IP, ou Modbus TCP, tá? Então o nosso módulo, o nosso I/O, que nós chamamos de mestre IO-Link, que é o responsável por estabelecer a comunicação IO-Link com os sensores e com os atuadores e fazer essa ponte até os sistemas de controle e gestão, né? Esse módulo ele já vem com o Modbus TCP padrão, em todos os módulos já tem esse protocolo integrado, tá? Todos os nossos módulos com Multilink. Aí eu posso selecionar se eu quero em Profinet ou Ethernet IP, então eu sempre vou ter Profinet ou Ethernet IP, mais o Modbus TCP, que já é padrão em todos os módulos, tá? E aí quando eu falo
na base de supervisão, naquele software de gestão, até softwares de TI, eu já entro com protocolos diferentes, mas que já têm sido muito abordados e já adotados, né, hoje em dia, justamente por conta dessa questão da indústria 4.0, de eu abrir essa conectividade. Tá? Então, para isso, nós temos o OPC-UA, né, que geralmente a maioria dos softwares SCADA, softwares supervisórios, né, e até os softwares de MES já tem a conectividade OPC-UA integrada. Tá? E hoje um protocolo mais atual, que tem sido bastante abordado, é o MQTT, tá? Que já é muito conhecido ali pelo universo de TI e hoje também chegando nos níveis de automação justamente para estabelecer, para conseguir fazer essa conectividade de forma mais simples, né? Entre o chão de fábrica e o software de gestão e as plataformas de TI, né? A conectividade sem fio, o acesso remoto, a conectividade em nuvem. Tá? Então, o MQTT, por ser um protocolo básico e simples, tem sido muito adotado. Tá? E o nosso módulo ele já oferece essa conectividade, tanto do OPC-UA quanto do MQTT, para esse propósito, né, de subir os níveis com os dados. Né? E aqui a gente tem, o que é interessante, né, já é um pouco da convergência TA-TI, né? Então a gente fala, até um tempo atrás, né, era muito comum a separação muito evidente entre a automação ali com o PLC, onde eu tinha esses protocolos padronizados no chão de fábrica, né, até o nível de controle, como o Profinet, um Ethernet IP, por exemplo, um Modbus. E a parte de TI ficava em outro universo. Né? Hoje, com a indústria 4.0, nós temos cada vez mais a união, a convergência entre essas partes, né? Porque eu tenho que coletar dados do chão de fábrica, da minha máquina, do meu equipamento que está rodando ali, e subir esses dados para as plataformas que já estão mais voltadas na área de TI, por exemplo, uma computação em nuvem, uma plataforma em nuvem, né, tem uma grande dependência do know-how de TI para agregar com a automação e aí fazer essa convergência TI-TA. Tá? Então, através desses protocolos mais recentes, né, que têm sido bastante abordados aí ultimamente, é justamente através daí que a gente consegue, de forma mais prática, né, estabelecer essa conectividade, esse link entre a automação e o universo de tecnologia da informação também. E aí, pessoal, para a gente fechar, eu queria só destacar, né, as principais vantagens, né, e benefícios quando eu trabalho o IO-Link, né, ou seja, o meu sensor inteligente, mais o Multilink para fazer justamente dar o nome à apresentação, que é pegar do sensor os dados e subir até a nuvem. Né? Então, quais são as vantagens dessas duas tecnologias em conjunto? Né? Primeiro, através do IO-Link, eu ter ali a predição de falhas, né? Um diagnóstico rápido e monitoramento remoto. Isso é o que o IO-Link principalmente oferece para nós, trazendo essa inteligência para os sensores e atuadores. Com isso, maior eficiência e mais produtividade. Se eu tenho uma predição, se eu tenho um alerta pré-falha, eu consigo atuar e corrigir o problema antes que eu tenha uma falha efetiva, uma parada de linha e antes que eu tenha ali perda de produtividade. Eu consigo maior transparência, né? Então, através do Multilink, eu tenho a comunicação direta entre os sensores, o chão de fábrica e as camadas de gestão e plataformas em nuvem, né? Formando ali o IoT ou IIoT, que é a Internet Industrial das Coisas, né? Então, eu coloco todos os meus sensores, transformo eles em coisas, tendo a conectividade completa. Pensando no PLC, ele não se torna a única ponte entre o chão de fábrica e as camadas de gestão. Tá? Então, com isso, né, a gente vai economizar, uma vez que eu tenho esses dados disponíveis para outras plataformas que não são somente o PLC, eu economizo tempo, memória do PLC e não torno a programação do PLC mais extensa e complexa à medida que eu quero cada vez mais extrair informações e dados adicionais dos sensores, né? Além daqueles dados padrão e clássicos ali de processo, que é o que o PLC principalmente
precisa para fazer o seu trabalho, tá? Então isso agrega, né, pensando num fabricante, no integrador, né, num fabricante de equipamentos, essas tecnologias elas podem ajudar bastante com redução de HH, né, de comissionamento e assistência técnica, uma vez que eu consigo, através dessas duas tecnologias somadas, né, criar soluções de acesso remoto, ter informações de diagnóstico, de alarmes, né, de forma que o fabricante do equipamento ele possa, mesmo estando distante, né, mas com uma conectividade ali via rede, via internet, ele possa ver o que está acontecendo, dar um suporte, uma assistência remota, né, acarretando em menos tempo para resolver o problema, menos custo para o fabricante do equipamento e também mais produtividade para o usuário final, né, que é o nosso cliente final, que vai, à medida que ele não precisa aguardar a chegada de um técnico, o tempo que isso pode levar ali com trâmites de viagem, dependendo da distância, o usuário final ele pode se beneficiar da agilidade, né, da eficiência, do menor tempo para resolver os problemas, né, e além disso ele pode ter também todo o Big Data, todos os dados daquela máquina, daquele processo, né, disponibilizados para que ele, usuário final, também tenha os gráficos, os dashboards, as bases de dados necessárias para tomada de decisões rápidas e para implementação de conceitos de manutenção preditiva também na sua indústria, na sua fábrica. Tá? E aí, pessoal, dito isso, né, eu queria fechar com algumas sugestões, ideias, né, de por onde começar a implementar essas tecnologias, né, essas novidades aí que a gente tem no mercado, né? Então, muitas vezes quando a gente fala em indústria 4.0 também vem aquela questão de ter que comprar equipamentos novos, ou seja, tudo que eu tenho hoje não atende, e não é bem por aí, né? A gente está vendo que com soluções simples de sensoriamento já existentes no mercado, com soluções de conectividade que estão chegando, a gente consegue começar e já dar alguns passos interessantes aí no sentido da indústria 4.0. Tá? Então, pensando nesse universo, no nosso foco de hoje, que é a falar do sensoriamento inteligente e como levar esses dados, né, como agregar o valor desses dados no seu processo, na sua aplicação, a gente listou aqui 3 passos, né, que eu considero interessantes para começar a pensar, né, em implementar esse tipo de solução. Então, o primeiro é avaliar os pontos mais críticos do seu equipamento ou processo, né? Nós não precisamos trocar todos os sensores de uma vez, né? Podemos começar pensando quais são os sensores mais importantes, aqueles que não podem falhar de maneira nenhuma no meu processo, porque uma falha naquele sensor já significa uma perda, um problema grande, né? De uma grande dor de cabeça. Quais sensores têm difícil acesso e demandam tempo para manutenção, né? Então, um sensor que eu tenho que fazer uma manutenção regular, porém ele fica montado num local que eu não consigo acessar facilmente, então eu tenho que parar o processo, parar a máquina, tem uma dificuldade para chegar até aquele sensor, para fazer a calibração ou para fazer a manutenção ou ajuste que seja necessário, né? Então, pensar também nesses sensores onde hoje a gente desprende um tempo maior, né? Um tempo grande para um ajuste simples, um ajuste básico, mas que é necessário para o seu processo, né? Então, pensar onde estão esses sensores mais cruciais ou mais impactantes no processo, né? Por aí a gente já começa a ver quais sensores eu posso já pensar em substituir por um sensoriamento inteligente em EOLink. Outro ponto interessante e importante é ter o máximo de clareza sobre as reais necessidades, né? Então, quando eu falo em colocar o sensor inteligente, eu também preciso entender quais recursos, né, o que aquele sensor de fato oferece que vai contribuir, né, para o meu processo. Então, quais dados eu preciso receber, quais informações de diagnóstico eu preciso ou gostaria de receber
né, para que eu tenha uma tranquilidade, uma tomada de decisão e que eu possa agregar valor ali no meu processo, né? Quais parâmetros eu preciso ajustar remotamente? Então, pensando naquele sensor de difícil acesso que eu tenho que calibrar ou ajustar em função do processo, do produto que eu estou fabricando, por exemplo, quais seriam esses parâmetros que eu tenho que ajustar periodicamente e que, se eu fizesse isso remotamente, já impactaria num ganho de produtividade, num ganho de eficácia ali, né, no aumento de eficiência do meu processo, da minha produção. Tá? E por último, né, contar com empresas parceiras que possam ajudar a definir a solução ideal do seu projeto. Né? Então nós temos nisso a Pepper, né, pode contribuir bastante. Nós temos todo esse know-how, todo esse conhecimento, toda essa gama de sensores inteligentes, né, que podem ser implementados. Então essas dúvidas, essas questões, quais informações o sensor pode oferecer, como ele pode agregar mais valor no processo, né? É algo que a Pepper pode contribuir, somado à conectividade, né? Não só o sensor, mas como eu, através dos módulos, né, com multilink, como eu posso estabelecer e extrair esses dados de maneira mais simples, né? Então, contar com empresas parceiras como a Pepper, que pode auxiliar aí nessa jornada também. Para isso, pessoal, nós temos uma página especial, né, dedicada a esse conteúdo do webinar e de alguns artigos que nós temos postado aí no nosso blog nas últimas semanas, que tem a ver com esse tema que nós abordamos hoje também, que é a nossa página de avaliação técnica. Tá? Então, se você tem alguma aplicação, alguma necessidade, ou gostaria de conhecer um pouco melhor essas tecnologias que a gente abordou aqui hoje, fazer uma análise da sua aplicação, do seu processo, como a gente pode agregar mais valor através desse sensoriamento inteligente, dessas conectividades, dessas novas plataformas de conectividade, né? É só entrar na nossa página, preencher seu nome, seus dados, e aí nosso time de especialistas, né, incluindo a minha pessoa também, que fez essa apresentação, nós vamos entrar em contato com vocês, trocar ideias, né, e possivelmente agendar visitas aí para a gente entender melhor e ver como a gente pode somar, como a gente pode agregar benefício e valor com essas soluções que nós apresentamos aqui hoje, tá?